Para variar no cardápio do jantar, eu gosto sempre de fazer opções diferentes das do que eu sirvo na hora do almoço. Hoje eu vou preparar uma deliciosa receita de empadão de frango. Para fazer o empadão é muito simples. Você vai reservar 3 xícaras e 1/3 de farinha de trigo. Esse empadão ele fica bem grande e rende bastante porções. Ele é ótimo para as férias. Essa receita é bem parecida com a massa de quiche. Leva bastante manteiga e também farinha de trigo. A única diferença é que vão 2 ovos nessa receita. Ela fica uma massa bem esfareladinha, super crocante, muito delicada. Eu adoro. Ao todo, são 3 xícaras e 1/3 de farinha de trigo. Você deve estar percebendo que eu coloco a farinha de trigo com a colher, ao invés de resgatar ela com o medidor no fundo do pote. Essa é uma maneira que garante que você não vai colocar farinha demais, porque se você apertar com a colher, com certeza cabe um pouquinho mais. Agora, nessa tigela, eu vou acrescentar nessa vasilha com a farinha de trigo 250 gramas de manteiga. A minha manteiga é sem sal e eu cortei ela em cubinhos para facilitar na hora de misturar junto com a farinha de trigo. Antes de começar a misturar, já vou acrescentar 2 ovos. Eu gosto de usar o ovo caipira porque ele é maior. Com os 2 ovos, manteiga e farinha de trigo na vasilha, eu vou acrescentar agora uma pitada generosa de sal. Para deixar essa massa um pouquinho salgadinha e com sabor. Afinal, não é só o recheio que tem que ter tempero, a massa também. Com as pontas dos dedos, você vai incorporando essa massa. Ela vai ficar bem lisinha. Do meu lado aqui, eu já deixei um pouquinho de água. Se eu achar que a minha massa ficou um pouquinho seca, eu vou acrescentar em colheres. É bom você tomar cuidado e prestar atenção nesse ponto da massa, porque ela pode variar, porque o ovo varia de tamanho. Então a quantidade de umidade também. Essa é uma massa extremamente amanteigada e saborosa. Eu gosto bastante dela. Olha só como ela já mudou o aspecto. Você vai só unificar os ingredientes até formar uma bola tipo essa daqui. Não é para você trabalhar muito essa massa. Quando a sua massa chegar nesse ponto aqui, que todos os ingredientes estão unidos e ela ainda fica não muito trabalhada como a massa de pão, você tem que parar de mexer. As massas de torta, elas não podem desenvolver o glúten, diferente dos pães, né? A gente precisa de uma massa que derreta na boca. Se a gente desenvolver demais o glúten, ela vai ficar dura e meio borrachuda. Eu vou separar agora 2/3 da massa para colocar na base da assadeira. Eu vou usar uma assadeira de fundo removível para tirar essa torta com mais facilidade. A parte de baixo eu vou colocar a massa assim, com a pontinha dos dedos e começar a moldar ela por toda a assadeira, base e laterais. Se você quiser abrir a sua massa com rolo, pode fazer, não tem problema. A dica que eu te dou é usar um papel filme para facilitar a sua vida. Essa massa é bem quebradiça e amanteigada, então ela tende a grudar mais no rolo. Não precisa se preocupar em untar a assadeira, porque essa massa não gruda. É assim mesmo, vai colando pedacinho por pedacinho. A massa vai ficar super lisinha. No fim, você pode dar uma ajudinha com a colher. É importante que a sua massa tenha aproximadamente meio milímetro de espessura. Isso para ela assar rapidamente, né? Não demorar muito e para também não ficar aquela massa grosseira, sabe? Eu gosto dela bem delicadinha. Com a base totalmente coberta de massa, agora eu vou fazer as laterais. Para fazer as laterais eu gosto de fazer tipo uma minhoquinha, porque fica mais fácil, e já dou uma leve achatada nas mãos, assim. Aí você só vai encaixando e apertando e trazendo para o lado. Com a borda pronta, agora venho com a ajuda de uma faquinha para tirar o excesso, assim.
E aí você vem com o dedo indicador e o polegar, fazendo dessa maneira para finalizar essa bordinha lateral. Lembra que eu falei de usar a colher para deixar a massa mais lisa? É só molhar as costas da colher na água e vir trazendo ela assim, com bastante delicadeza pela massa. Você vai ver que vai dar um acabamento bem lisinho. Esse truque é ótimo para deixar as bases de torta ainda mais lisinhas. Com a base pronta, agora sim eu vou fazer o recheio. Eu vou usar uma frigideira, vou deixar ela bem quente para começar o refogado. Vou colocar um fio de azeite e logo na sequência já adiciono a cebola e o alho. Eu tô usando meia cebola para fazer o recheio. E aí logo na sequência já adiciono o alho. O refogado é bem rápido, eu vou começar colocando todos os ingredientes. Eu tô usando 3 tomates italianos. Não precisa refogar demais aqui, já acrescenta o milho. Tô usando uma lata. Esse recheio é ótimo porque além de ficar bem colorido, fica uma delícia. Eu vou colocar 2 peitos de frango já desfiados aqui na panela para refogar. Esse empadão tem um rendimento de aproximadamente 5 a 6 porções bem servidas. Agora eu vou colocar meia xícara de chá de azeitona cortadinha sem caroço. Para deixar o seu frango com aquela cor vermelhinha bem apetitosa, você pode usar o molho de tomate, umas 2, 3, 4 colheres de sopa. Eu vou usar o extrato. Eu sempre congelo cubinhos, então eu vou colocar aqui 2 cubinhos de gelo de extrato de tomate. Essa é uma ótima dica para você que, assim como eu, vivia perdendo extrato de tomate, porque às vezes a gente usa só um pouquinho. Então eu coloco o extrato de tomate nas forminhas de gelo, levo para o congelador e depois eu tenho cubinhos. Eu vou acrescentar 2 na minha receita. Agora, para deixar esse recheio bem cremoso, eu vou adicionar 1 xícara de chá de requeijão forneável. Assim o recheio vai ficando cremoso, com cheiro delicioso. Eu adoro esse empadão de frango. Já coloco uma pitadinha de sal para o seu recheio não ficar sem tempero. Um pouquinho de pimenta do reino. E um pouquinho de orégano. Queria que você pudesse sentir o cheirinho delicioso que está aqui na minha cozinha. Assim que o recheio ficar pronto, é só deixar ele amornar para poder colocar dentro da torta. Se você colocar o seu recheio já saindo da panela, você vai cozinhar sua massa no lugar de assar. E não é isso que a gente quer, que é um empadão assado, crocante, bem gostoso. Recheio pronto, agora é só reservar. Com o recheio já pronto, no jeito, com a temperatura certa, agora sim eu vou colocar ele dentro da assadeira com a massa. Você pode variar nas versões de recheio, como camarão, presunto, queijo. Só usar a sua criatividade. Agora sim espalha bem por todas as laterais. Por cima eu vou colocar umas fatias de queijo para deixar bem gostoso. Eu tô usando queijo prato em fatias, você pode usar queijo mussarela também, fica super gostoso. Quanto mais farto for o recheio do seu empadão, mais gostoso ele vai ficar. Agora que as bordas estão um pouquinho mais altas, eu vou baixar elas com a ajuda de uma colher para ela ficar na altura do recheio. Eu tô fazendo isso para a massa não ficar sobressalente do recheio e ficar um empadão bem bonitinho. Com as bordas já para baixo, agora eu vou fazer a tampa do empadão. Lembra daquela massa que ficou aqui? Eu vou abrir ela agora com o rolo. Eu vou usar um filme plástico para não grudar. Eu vou usar apenas metade do que sobrou, porque senão eu acho que é muita coisa. Vou colocar a massa aqui no centro do filme plástico. Já ajuda a abrir com as mãos. E aí você vem aqui e fecha com o filme plástico por cima. Embala a massa dessa maneira. E agora, com a ajuda do rolo, você vai abrir na espessura de meio centímetro. Essa massa é super fácil de trabalhar.
Se você não tiver filme plástico na sua casa, é só polvilhar um pouco de farinha de trigo no rolo e na bancada. Eu vou colocar agora a massa em cima do empadão para deixar ele fechadinho. Vou trazer a massa mais para cá, posicionar melhor a assadeira e eu vou virar a massa, rapidinho. Ajeita ela bem no centro. E com a ajuda de uma faca, agora você tira o excesso da massa. E é óbvio que eu vou fazer um acabamento agora aqui com a ponta dos dedos para fechar bonitinho. Para decoração, eu vou abrir o filme plástico de novo sobre a bancada para fazer um corte com o cortador muito fofo de florzinha que eu tenho aqui. Primeiro você corta as florzinhas e depois tira a rebarba de massa. Usando o plástico filme fica bem mais fácil de usar o cortador e assim você consegue tirar suas florzinhas sem deformar. Olha que charme que dá no empadão. Olha que charme que ficou. Com o restante da massa, eu vou finalizar o acabamento pelas bordas. Você vai rolando a massa assim até ela ficar bem fininha. Os acabamentos fazem toda a diferença nessas tortas. Dá todo um charme especial. Para finalizar a decoração, eu vou usar um garfinho para amassar as bordinhas. Para o seu empadão ficar com aquele bronzeado bem bonito, é só pincelar um ovo batido. Sem o ovo, esse empadão não vai ficar tão douradinho. Já deixei meu forno pré-aquecido a 200 graus. Esse empadão vai assar por aproximadamente 40 minutos. Agora é só levar ao forno e esperar a mágica acontecer. Passados 40 minutos, meu empadão ficou pronto. Olha que lindo que ele tá. Eu vou colocar ele em cima dessa cumbuca para já tirar a assadeira em volta dele. O bom de usar essa forma com fundo removível é que fica muito mais fácil de você desenformar o seu empadão. Olha que lindo que fica esse empadão. A decoração das florzinhas, a bordinha, a altura fica perfeita com bastante recheio. O cheiro tá delicioso. E essa é a minha receita deliciosa de empadão de frango com muito queijo.